Você está assistindo O Alimento, com o pastor Léo Fusaro. Olá, amigos, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez. Meu nome é Leonardo Fusaro. Eu já estava com saudade do nosso programa O Alimento. Faz mais ou menos aí um mês e meio que nós não estávamos gravando o programa, que colocamos no ar no Facebook, no Twitter, todas as terças-feiras ou de 15 em 15 dias, devido a alguns compromissos ministeriais que nós tivemos. Mas eu estava com saudade de passar esse tempo, investir tempo com os irmãos, com os amigos, em compartilhar a palavra de Deus, em compartilhar o coração de Deus. E hoje eu quero entrar na palavra de Deus e compartilhar algo que Deus tem colocado em meu coração, que realmente tem mudado a minha perspectiva de como ver o coração de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: Cheguemo-nos, portanto, com confiança ao trono da graça. Esse é o ponto-chave, ao trono da graça, para que recebamos, ou seja, agora dois pontos importantes, para que nós venhamos receber dois elementos: misericórdia e achemos graça. Misericórdia e graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Muito importante isso aqui, olha só. A fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Interessante quando a gente observa essa passagem em Hebreus capítulo 4, verso 16, quando começa dessa seguinte maneira: cheguemo-nos, portanto, com confiança. Eu me lembro quando eu era mais jovem e jogava bola na rua, lá em Uberaba, Minas Gerais. E nós jogávamos bola, partíamos um tijolo no meio e ali fazíamos o gol, quando não fazíamos com chinelo havaiana. Estou até fazendo propaganda para Havaiana aqui de graça. Mas colocávamos ali e fazíamos tipo um 2v2, um 2 contra 2 ou um 3 contra 3. E eram momentos muito, muito alegres na nossa infância, quando não estávamos em cima de uma árvore pegando manga ou goiaba. A verdade é que quando nós estávamos brincando, sempre dava muita sede. Queríamos beber água e queríamos beber um suco, sei lá, um picolé às vezes. E nós íamos correndo para casa. Abríamos a porta de qualquer maneira. A mãe cozinhando. E o que você está fazendo, menino? Você ia abrir a geladeira de qualquer maneira, agarrava a moringa, a gente chamava moringa, né? A vasilha de água, como é que é outro nome, Jorge, que eu posso citar para água? Uma caneca de água, e a gente colocava a água, não enchia ela de volta de água. Isso aí que irritava a mãe da gente. Quando a gente bebia água, não enchia de volta e deixava a vasilha vazia dentro da geladeira. Hello! Quantos aqui já passaram por isso? E aí nós bebíamos a água, abríamos a geladeira, bebia água, colocava de volta na geladeira, fechava a porta de qualquer maneira, às vezes até deixava aberta, right? E saímos pela porta outra vez e íamos jogar bola de novo. Ou seja, nós entrávamos com confiança em casa. Entrávamos com confiança de que iríamos ter aquilo que era direito nosso dentro da nossa consciência. Sabíamos que o nosso pai e a nossa mãe nunca iria dizer para nós: você não pode beber água, porque você está brincando bola na rua, eu já mandei você entrar para casa, você continua brincando de bola. Você não vai beber água, você não vai pegar, você não vai se refrescar. Nós entrávamos com consciência e com confiança de que aquilo era direito nosso. É com essa mesma confiança de um filho que entra na casa do pai, que senta no sofá, coloca o pé no sofá. Um filho que entra na casa do pai, pega o controle remoto e muda de canal de televisão. Um filho que entra na casa do pai e pega o prato e vai para as panelas e pega comida e coloca e come. E sai às vezes da casa do pai sem falar obrigado, porque é algo normal. Sim ou não? Será que... Eu creio que todos nós já passamos por isso. Entramos na casa do pai e fazemos o que queremos fazer. Essa aqui é a casa do meu pai. Essa é a confiança na qual nós entramos. Sim ou não? É com essa mesma confiança que essa passagem, essa porção das Escrituras em Hebreus 4,16 está falando. Cheguemo-nos, portanto, com confiança. Agora, essa palavra confiança
Quando a gente vê a palavra com, nós podemos entender que é possessão, ou seja, eu tenho, seja comprado ou seja adquirido, um presente. Nesse caso aqui, um presente. Ou seja, eu tenho confia, vem da palavra fé. Fia, vem da palavra fé. Então, fia, eu tenho, fé. Eu tenho fé. E ansa, nós podemos entender sobre aliança. Ou seja, eu tenho fé na aliança. E quando nós falamos sobre aliança, não tem nada a ver com contrato. Contrato sempre vai visualizar, quando você faz um contrato, por exemplo, para comprar um carro, você nunca vai olhar naquele contrato na qual você vai assinar se os direitos do banco estão sendo garantidos ali. Você sempre vai olhar os seus direitos. E o banco vai olhar os direitos dele, ou seja, do próprio banco. Quando você faz um contrato para comprar uma casa, você vai ler o contrato inteiro para quê? Para ver se o direito do banco está garantido ali? Não. Para ver se os seus direitos estão o quê? Estão guardados, estão preservados, estão protegidos. Em um contrato, você sempre vê o seu direito. E a outra parte vê o direito dela. Em uma aliança é o seguinte, a aliança é eu vou fazer de tudo para poder cumprir com as suas necessidades. Deus falando para o povo. E agora, você faça de tudo para cumprir com as minhas necessidades. A única coisa que Deus pede é a obediência. É isso que Deus pede. Então, em uma aliança, significa que eu determinei, eu decidi a te dar todos esses privilégios e todos esses benefícios para você. Eu não estou vendo o meu lado, eu estou vendo o seu. Agora, a sua parte na aliança é também você ver o meu lado. Me adore, me sirva, seja obediente. Tema. Me ame. Busque a compreender quem eu sou. Busque a compreender qual é o meu coração. Os planos que eu tenho para a sua vida. Então, uma aliança não vê os direitos próprios, não vê os interesses próprios. Sempre vai ver o interesse do outro. Um grande exemplo disso é um casamento. Um casamento, quando um ministro está fazendo um casamento, pergunta para a mulher, você promete ser fiel, amar, respeitar, sim ou não? Na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Aí a mulher fala sim. Agora, tudo isso que ela acabou de falar sim é benefício para o esposo. Aí o ministro vira e faz as mesmas perguntas para o homem. E o homem fala sim, tudo isso é benefício para a esposa. Ou seja, a esposa promete saciar as necessidades do esposo e o esposo promete saciar as necessidades da esposa. Isso é a aliança. Então, significa que eu tenho fé. Fé na aliança. Eu sei da aliança que eu tenho com meu Deus, essa nova aliança firmada no sangue de Jesus. Eu sei dos privilégios e benefícios que eu tenho. Eu tenho fé nessa palavra. Essa palavra linda que o Senhor nos deu. Eu tenho fé na salvação. Eu sou salvo não pelas obras da lei, eu sou salvo pela fé. Então eu tenho fé nisso. Então agora eu tenho confiança que eu posso entrar na onde? Nesse trono da graça. Ao trono da graça. Olha o nome desse trono. Para de falar que esse trono é trono de julgamento. Que esse trono é trono de castigo. Onde você chega na presença do Senhor, parece que Deus está com um pau na mão para poder dar na sua cabeça. O relâmpago vai descer do céu. Se você cometer uma coisa de errado, parece que pronto, acabou, você perdeu sua salvação. Para de pensar dessa forma. Isso não é confiar no Deus que você serve. Olha o seu relacionamento com o seu filho e tenta figurar. Se você pode ser bom o suficiente para o seu filho, mesmo às vezes ele estando errado, imagina Deus conosco. Deus sabe das nossas batalhas. Deus sabe dos nossos sofrimentos. Posso te ensinar uma coisa em nome de Jesus? Para de se concentrar no pecado e se concentre na graça de Deus. Porque quando você passa a se concentrar na graça de Deus, você deixa de pecar. Para de se concentrar em julgamento e começa a se concentrar na bondade de Deus. Naquilo que Deus te deu de graça. Esse é o coração de Deus. Ele decidiu te servir. Ele decidiu te dar oportunidades. E quando a graça de Deus te alcança, ela te transforma. Ela te faz uma outra pessoa. As suas decisões passam a ser outras. Mas Deus tem paciência nesse processo. Muitas coisas é um estilo de vida que vem de maus hábitos do passado. E Deus, ele sabe dessas coisas. O prazer de Deus é modificar um homem. Deus quer ter esse trabalho. Porque se você primeiro modificar tudo na sua vida por você mesmo, não tem nada a ver com fé.
Não tem nada a ver com salvação pela fé. Deus tem fé em você. O que Ele espera é que você tenha fé nas mãos dEle, que você tenha fé no coração dEle, que você tenha fé que Ele tem bons planos para a sua vida. Jeremias 29:11. Então, quando nós aprendemos aqui em Hebreus 4:16 a chegar com confiança no trono da graça, nós nos deparamos com duas palavras. Nos deparamos com misericórdia. Por quê? Porque nesse trono da graça é que recebemos o quê? Misericórdia e graça. Muitas pessoas pensam que misericórdia e graça é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Até peço depois, Jorge, que você coloque aí embaixo na tela, a diferença dessas palavras. Então agora eu vou definir para você misericórdia. A definição de misericórdia é igual. Aquilo que você merece ter. Você merece pagar por aquilo. E Deus não te... como é que eu posso... Deixa eu tentar colocar de uma forma mais fácil. Aquilo que você merece e você não recebe. O castigo que você merece por causa do teu erro e você não recebe. Então aquilo que você merece, Deus não te dá. Ele te dá misericórdia. Você comete um erro, você merece castigo, Ele te dá misericórdia. Você fala algo que você não deve, ao invés de você colher aquilo, Deus chega com misericórdia. Esse trono da graça te oferece isso. Agora, graça. O que é graça? Definição de graça. Graça é igual. Aquilo que você não merece, Deus chega e te abençoa. E te dá. Você não merece ser abençoado. Você não merece essas coisas que Deus está te dando. E Ele chega e te dá. Porque não é sobre o que você faz, mas é sobre aquilo que Ele quer fazer. Pecado nenhum bloqueia Deus de fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Pergunta para Abraão, quando ele mentiu, que a esposa dele era irmã dele. Pergunta para Davi, quando ele cometeu o que ele cometeu. E ele alcançou misericórdia. Interessante observar que é isso aqui que é o coração de Deus. Olha, Natã pergunta para Davi, Davi, você prefere cair na mão de homens ou cair na mão de Deus? Imagina se Davi escolhe cair na mão de homens. Porque um homem te marca. Um homem te deixa com a cicatriz. Deus te perdoa, lança no mar do esquecimento todos os seus pecados, todas as suas falhas, mas o homem continua te marcando. Ele continua lembrando de 1990 e bolinha. Aquilo que você fez. E tudo da sua vida já se fez novo. As coisas velhas se passaram e esse tudo se fez novo. Você já se arrependeu, mas o homem continua te marcando. Deus não. Deus ele lança no mar do esquecimento. Não é que Deus tem falha de memória, Ele decide. Porque o amor dele é ágape, incondicional. Esse é o coração de Deus. Esse é o amor de Deus. Longanimidade de Deus. Assim, a palavra de Deus diz assim, ó, assim como o leste está longe do oeste, estão os seus pecados de mim. Quando você vai norte, chega um ponto que você começa a ir sul. No polo norte e no polo sul é onde determina a virada. De norte para sul ou de sul para norte. Ou seja, o norte e o sul se encontram. Mas o leste e o oeste não se encontram. Segue em volta, você sempre está indo leste. Ou seja, assim como está distante o leste e o oeste, estão os teus pecados de mim, diz a palavra do Senhor. Então graça é aquilo que você não merece, Deus chega e te dá. E você não entende, você fala, meu Deus, mas como é que você... Faz uma semana que eu não oro, faz uma semana que eu não leio a Bíblia. Isso tudo é maneira legalista de pensar. Aí eu não posso me apresentar a Deus e pedir algo para Ele, porque eu não tenho direito. Faz uma semana que eu não leio a Bíblia, faz uma semana que eu não oro. Meu Pai amado, vamos tirar essa mente do nosso coração. Vamos tirar essa mente, essa percepção que temos sobre Deus. Ele te ama, Ele te quer. Se você tem filho, observa o seu relacionamento com o seu filho. Observa. Jesus te ama. Então fala aqui, olha, se apresenta ao trono da graça para encontrar misericórdia. Algo que você merece pagar e você não paga. Misericórdia. E graça, algo que você não merece, Ele te dá. O amor de Deus. Ou você pensa que você merecia Jesus? Que eu merecia Jesus? Ele nos deu a Jesus, o próprio Filho dele. Amor, porque Ele amou tanto. Ele amou tanto. Amor ágape, incondicional. Sabe para quê? Para que isso aqui possa nos ajudar em tempo oportuno. Momentos, meus amados, que às vezes você nem sabe que está errado.
Momentos que você nem sabe que você cometeu uma falha. Ou às vezes você sabe que você cometeu uma falha. Aí se Jesus volta naquele instante, a mentalidade, você foi para o inferno. Meu Deus. Que Deus é esse então, hein? O sangue de Jesus então é ralo. Eu não estou aqui de conformidade com o pecado de forma nenhuma. Eu não estou aqui apoiando o pecado de forma nenhuma. O pecado não tem nada a ver com Deus não, meu amado. O pecado tem a ver com o homem. O pecado não prejudica Deus. O pecado prejudica o homem. Deus, ele quer dar revelação e dar renovação de mente ao homem para que o homem possa deixar de pecar. Para que possa regozijar dessa vida abundante que ele tem nos dado. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Mas muita gente caminha com essa mentalidade. Fiel ao Senhor, cometeu uma falha, alguém bateu no seu carro, você sai do carro, fica nervoso, e Jesus volta naquele instante, você ficou? Você vai para o inferno? Como é que é isso? É por isso que fala, se apresente, se achega ao trono da graça, compreenda o que o trono da graça significa, esse amor de Deus imensurável, essa bondade dele, para que isso possa te ajudar em tempo oportuno. Quando você menos vê, o sangue de Jesus está te lavando. Constantemente. O sangue de Jesus está te lavando. O sangue de Jesus está correndo nas suas veias. Essa é a palavra que eu tenho para a sua vida hoje. Que Deus é por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhum principado, nenhuma potestade, nada pode se levantar contra você. Você é um vitorioso, você é um favorecido. Aleluia! Você é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Caminha em graça, caminha em bondade, tema ao Senhor. A palavra de Deus diz assim que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor é ter reverência a Ele, é respeitá-lo, é amá-lo, é não cometer erros porque você não quer chatear o seu pai, sim ou não? Mas sabendo, meus amados, que nós cometemos erros, falhas. E Deus sabe disso. Simplesmente creia no poder redentor de Jesus Cristo, no poder da redenção. Creia que o sacrifício de Jesus é simplesmente para te dar sempre uma nova oportunidade. Jesus é por você. Deus te ama. Deus não está nervoso contigo. Deus não está nervoso contigo. Se você cometeu uma falha há 1 minuto atrás, um erro há 1 semana atrás, que está aqui na sua mente, simplesmente agora mesmo, faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que eu sou seu filho. Se você ainda não fez a oração para a salvação, me acompanhe. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que Ele é o Senhor. Que Ele nasceu, viveu, morreu, mas ao 3º dia Ele ressuscitou, para que juntamente com Ele eu possa viver. Não mais vivo eu, Senhor, mas Cristo vive em mim. Ele morreu a minha morte para que eu possa viver a vida dele. Portanto, eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. Entra na minha vida, me muda por completo. Faz de mim algo novo. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo à família de Deus. Muito obrigado pelo seu tempo e que Deus te abençoe. Te vejo em uma próxima oportunidade. Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.